Chega mais torcida gloriosa nesse plantão de domingo aqui no canal Gigante Glorioso. A notícia é a seguinte: ele fica. Marcelo Chamusca fica até segunda ordem como treinador do Botafogo no início da Série B. A diretoria, obviamente, vai comunicar que está avaliando e vai continuar avaliando o trabalho de Marcelo Chamusca. Isso não deixa de ser verdade, tá? Jorge Braga, a equipe técnica de consultoria externa, né, que analisa resultados. O próprio Eduardo Freeland, que está super pressionado também, cujo trabalho antigamente gozava de uma autonomia que agora não goza, né, não tem essa autonomia toda. Jorge Braga, diretoria, própria presidência em cima do trabalho do Eduardo Freeland, do próprio Marcelo Chamusca, mas até segunda ordem, Chamusca será mantido, é o treinador do Botafogo para esse início de Série B 2021. Com a manutenção do Chamusca, galera, vamos falar aqui francamente, hoje eu tô assim, leve. Tô sem aquele discurso violento contra o Chamusca. Eu vou dar uma amenizada porque eu quero falar um pouquinho da evolução do Botafogo diante do Vasco da Gama e uma observação importante para vocês. Essa partida contra o Vasco da Gama serviu para acalmar um pouquinho os ânimos da galera, né? Porque a galera tava, e os jornalistas também, né? Que o Vasco tinha uma superioridade infinita ao Botafogo. O Vasco está no momento X e o Botafogo no momento menos X. Meus amigos, o Vasco e Botafogo, isso eu vi, foi num Twitter de um canal vascaíno. Eu gostei muito dessa análise. Vasco e Botafogo jogaram 3 partidas nesse ano e o Vasco não foi superior em nenhuma. Em nenhuma das partidas o Vasco foi superior ao Botafogo. E o Vasco é tido como o bicho-papão da Série B, né? Seria o melhor time, o melhor elenco, tal. Ok, quanto a isso, para mim não interessa. Eu quero que o Botafogo fique pelo menos entre os 4. Se vai ser campeão ou não, isso para mim no momento não interessa, né? Mas se o Vasco, que tem em tese, né, o melhor time da Série B, segundo os super especialistas, né, que não sabem nada de futebol, é, o Botafogo seria tão ruim assim? Jogou 3 partidas contra o Vasco esse ano e foi melhor nas 3. O Botafogo foi melhor nas 3. O Botafogo é incompetente muitas vezes, né? Deu um gol pro Vasco na partida de semana passada. No primeiro jogo foi 1-1. O Botafogo cansou de perder gols, não fez, não matou o jogo, acabou levando o empate num erro defensivo, né? Lá na Taça Guanabara. E agora o Botafogo, a grande verdade é que poderia ter vencido por 2 ou mais gols de diferença. Ainda temos muitas deficiências, né? Acredito eu que algumas dessas deficiências serão sanadas. Quem sabe até a estreia contra o Vila Nova, quando os reforços, pelo menos 3 dos 5 reforços prometidos devem já estrear, ou pelo menos no decorrer do campeonato já nas primeiras rodadas. Por que eu digo isso, gente? O Botafogo obviamente mostrou uma evolução contra o Vasco, o alívio de ter vencido não só um clássico, né, porque não vencia um clássico há 8 meses, mas o clássico mais importante da temporada. Por que eu estou falando isso? Ganhar do Flamengo, ganhar do Fluminense tem um significado? Tem, mas ganhar do Vasco significa ganhar de um adversário que vai medir forças com você lá na Série B, que é o torneio mais importante para o Botafogo nesse ano de 2021. Então é o clássico mais importante. Os jogos contra o Vasco nesse Campeonato Carioca foram verdadeiros laboratórios valendo, né? Então dá pra gente colocar na balança que Botafogo e Vasco, cá pra nós, estão no mesmo nível técnico. Isso ficou muito provado nessas 2 últimas partidas. E se o Vasco tem condições de subir, segundo a imprensa, por que o Botafogo não teria? Apesar de Marcelo Chamusca, galera. Apesar de Marcelo Chamusca. O problema do Chamusca é que ele é técnico e que ele está no Botafogo. Esse é o maior problema dele, né? Se não tivesse no Botafogo, a gente nem lembraria da existência desse cidadão. Mas o outro problema dele é que ele é teimoso e ele quer bancar as contratações que ele trouxe, né? Agora, cá para nós, qualquer treinador faria isso, né? Querer bancar as contratações, querer bancar os caras que ele trouxe, né? Até para não ficar mal. Trouxe para quê? Só que o Chamusca tá vendo, e a gente tem que observar as escalações, que Felipe Ferreira e Marcinho já não são titulares do Botafogo. Isso é muito bom. Felipe Ferreira e Marcinho não têm a menor condição de ser titulares do Botafogo, e Rafael Carioca também não, né? Então, dos jogadores que o Chamusca trouxe, quase nenhum é titular mais, né? Obviamente ele coloca o Marcinho quase sempre, né, para não dizer sempre. Ele coloca o Felipe Ferreira quase todo jogo. O Rafael Carioca ele colocou agora, nem foi tão mal assim, né? Mas a grande verdade é que o treinador quer colocar o Ricardinho, ele bancou o Ricardinho, né?
E também, cá para nós, pelo que o Ricardinho já jogou, a gente ainda espera que o Ricardinho possa ser pelo menos um líder dentro de campo do Botafogo, né? Pela bola que ele já jogou no Ceará. Tem jogado muito pouco, né? Mas ainda assim é melhor que o Friso. Ainda assim é melhor que o Romildo. São dois garotos, o Romildo é da base, a gente tem que ter mais paciência com os nossos garotos da base. Mas o Matheus Friso, pelo amor de Deus, né? É aquele chove não molha. Marco Antônio também é outra coisa assim que não dá para entender, chove não molha. Então o Botafogo, após essa vitória contra o Vasco e após a notícia da manutenção do Chamusca, o Botafogo tem que pensar o seguinte: a moral elevou-se, ganhamos do adversário direto na Série B e vamos enfrentar adversários inferiores ao Vasco, galera. Muita calma nessa hora. Eu tenho acompanhado aí os 5 primeiros adversários do Botafogo. O que mais assusta é o Náutico. O que mais assusta é o Náutico. Em segundo lugar é o Remo. Né? O Remo nem finalista do Campeonato Paraense é. Perdeu para Tunaluso, mas perdeu após 2 empates. Né? Não perdeu no Campeonato Paraense. Né? O Remo está invicto. Mas mesmo assim, o Campeonato Paraense é um nível muito mais fraco que o Campeonato Carioca. A Tunaluso, por exemplo, pode ser campeã paraense hoje, ela veio da Série B do Campeonato do Pará. Né? Ela pode ser campeão porque venceu o primeiro jogo do Paysandu 4-2. Eu tenho analisado o Vila Nova. O Vila Nova começou muito bem a temporada. O Vila Nova tá na Copa do Brasil, tá com força e tal, mas caiu tecnicamente também. Né? Não é lá essas coisas. Empatou com o Grêmio Maringá, que é uma equipe que está debutando, está estreando em finais de Campeonato Goiano. Né? Então, empatou o primeiro jogo com o Grêmio Maringá, que é uma equipe que não tem divisão. Né? Provavelmente vai jogar a Série D esse ano, devido à colocação no Campeonato Goiano. Mas não é nada para se assustar. E o Botafogo, para essa estreia contra o Vila Nova, nós esperamos que já entre o Luiz Oyama no lugar do Romildo, a qualidade eleva demais. O Chay no lugar do Marco Antônio, porque o Ronald tá jogando bola. O Ronald queimou minha língua. Né? Eu falei, pô, um cara com esse tamanho, com essa perninha, não dá. Até no chat a galera, pô, mas tem Mauricinho, que já foi craque no Botafogo, tem muito jogador baixinho, bom de bola e tal. E o Ronald tá provando que pode ser muito útil nesse percurso da Série B. Fez 2 partidas muito boas contra o Vasco, ontem jogou demais. Né? Infelizmente não suficiente para o Botafogo ganhar mais gols de diferença. Uma vitória mais tranquila. E o Navarro é o melhor atacante que a gente tem por enquanto. Né? O Matheus Nascimento foi reintegrado ao Sub-20, ao lado do Enio. Eu, sinceramente, acho que o Enio tem vaga ainda nesse time do Botafogo, nem que seja entrando mais cedo. Né? Porque pela bola que o Marco Antônio vem jogando, que é nada, o Enio poderia estar ali também fazendo sombra. Mas o Chay, ele vai entrar no lugar do Marco Antônio. Ronald e Navarro serão mantidos. O Navarro é um atacante, pelo menos, com vontade de fazer gols. Isso não dá para dizer quem não tem. Ele pega a bola e chuta. Precisa melhorar o fundamento, mas ele pega a bola, olha para frente e chuta. Né? É um camarada que pensa sempre para frente, no gol. Não é isso? Então ele vai ser titular. O Botafogo deve anunciar essa semana um centroavante experiente, né? Que não é o Anselmo Ramon, não é o He-Man. O Botafogo deve continuar procurando, se vai anunciar ou não, depende muito da abertura do mercado, mas um jogador para o meio campo, um camisa 10, enquanto isso Pedro Castro e Ricardinho vão alternando nessas posições, né? E o Pedro Castro é um jogador com muita qualidade, a gente viu isso. E o Daniel Borges deve entrar no lugar do Varley. O Jonathan sentiu um desconforto. O Jonathan é um jogador bom para compor elenco. Né? Defensivamente ele melhorou muito o Botafogo, tá? Mas ele não é um lateral completo. Né? Ele chega na linha de fundo, ele não consegue cruzar. Ele tem dificuldade para cruzar com o pé direito, né? Que seria em tese o pé bom dele. Ele puxa para o esquerdo, assim, são coisas que eu não consigo entender. Ele não vai à linha de fundo, ele tem medo do drible. É um jogador defensivamente muito bom, mas que ofensivamente deixa a desejar. Mas para compor o elenco de Série B, acho bom. Achei uma boa contratação. O Daniel Borges vem, na minha opinião, para ser titular amanhã. Ele já entra titular, absoluto. Né? Então o Botafogo, com essa mudança até do Souza pelo Gilvan, eu acho assim, eu coloco uma zaga, um experiente e um mais jovem. Canu e Gilvan. Se o Carly está sem condição, é Canu e Gilvan, certo? Mas é uma escolha do Marcelo Chamusca, não colocar o Carly. A questão do Gilvan é um zagueiro experiente, um zagueiro que faz gol, a gente já viu isso aí, já tem 2 gols com a camisa do Botafogo. Agora, eu lamento muito que a saída do Souza tenha ocorrido após aquela falha no jogo contra o Vasco. Claramente, na minha cabeça, o Chamusca quis queimar o moleque. Mas
eu concordo que a zaga tem que ser um zagueiro experiente, um zagueiro mais novo, principalmente na Série B, que tem muito jogador cascudo, né? Então, acho que a zaga é essa, Gilvan, Canu, PV e na outra lateral Daniel Borges. O goleiro Douglas Borges não pegou nenhum pênalti e tal. Ok, galera, não tem disputa de pênalti em Série B. Quando ele está debaixo da meta, ele tem os mesmos erros de goleiros treinados pelo Flávio Tênis. Mesmo erro do Gatito, mesmo erro do Jefferson, mesmo erro de todos os goleiros que foram treinados pelo Flávio Tênis, que é a saída de bola. Mas debaixo da baliza, o Douglas Borges é muito seguro. Não lembro de uma grande falha que ele tenha cometido para a gente começar a crucificar o goleiro. Não pegou nenhum pênalti, precisa treinar esse fundamento, ok. E aliás, os goleiros treinados pelo Flávio Tênis são catadores de pênalti. Então, o Douglas Borges precisa treinar esse fundamento para que o Botafogo tenha mais um recurso ali na defensiva. Mas, ao meu ver, o setor defensivo do Botafogo está bem. Tá? Meio campo com Luiz Oyama, Pedro Castro e, por enquanto, o Ricardinho. E aí a gente falou variando aí Pedro Castro e Ricardinho. E se ele joga com 2 pontas, um atacante, Navarro, Chay e o Ronald, que melhorou muito nos últimos jogos. Gente, eu acredito que esse time venha a ser melhor do que o time que jogou ontem contra o Vasco. Né? Esse time com Luiz Oyama, Daniel Borges e Chay. A tendência é que cheguem mais 2 jogadores, pelo menos, e acho que o Botafogo vai sim fazer frente às equipes da Série B para brigar pelo G4. Se continuar jogando desse jeito. Agora, a manutenção do Chamusca é sempre um risco. É sempre o risco porque é um treinador teimoso que até agora não deu padrão tático para o Botafogo. O Botafogo jogou com muita vontade. Claramente você via que os jogadores estavam defendendo também o próprio Chamusca. Né? O Gilvan fez um gol, foi lá abraçá-lo. Né? Agora, a questão da cobrança de pênalti, muita gente vem me perguntar, Guilherme, será que eles não cobraram de má vontade para derrubar treinador? Não, galera, se quisessem derrubar treinador, tinham feito o que fizeram o ano inteiro, jogado absolutamente nada, né? Então, assim, claramente o Pedro Castro perdeu porque cobrou mal, mas Felipe Ferreira e Friso é isso aí, gente. Vocês acham que eles iam cobrar pênalti diferente disso? Eles são horrorosos. Eles não têm a menor técnica. Então, o que Felipe Ferreira e Friso fizeram é o que eles vão fazer a carreira inteira, né? Felipe Ferreira, aliás, deve estar em final de carreira, porque nunca acertou em lugar nenhum. Jogador de Série D. É horroroso, né? E o Chamusca tá vendo isso aos pouquinhos, a torcida pressionando, a gente tem que continuar pressionando. Pressiona, hashtag fora Chamusca. Continua, ele não vai sair não, tá, galera? Mas continua e, principalmente, queimar Felipe Ferreira e queimar Marcinho. Isso o torcedor não pode parar de fazer, né? Galera, com essa minha análise, fico por aqui anunciando para vocês que na semana que vem nós teremos uma live ao mesmo tempo, né? Uma live contendo o canal do Cruzeiro, do Curitiba e do Vasco. A gente vai fazer uma análise aí, será que são os 4 favoritos mesmo ao G4? Tem aí algum intruso? Então os canais vão estar conversando com a gente aqui no Gigante Glorioso sobre o início da Série B. Na sexta-feira começa a Série B, essa live vai ser na quarta. E na quinta-feira uma live muito especial com o treinador do Botafogo no início da Série B, que foi vice-campeão carioca, campeão da Taça Guanabara em 2015, e começou o trabalho na Série B, que o Botafogo passou, subiu, foi campeão aquele ano. Renê Simões. Renê Simões estará conosco aqui nessa próxima quinta-feira e eu convido todos vocês para essa live mais que especial, tá certo, galera? Um bom domingo para vocês, família alvinegra, família vascaína também, ganhamos muitos seguidores vascaínos aí com a live de ontem. Saudações alvinegras, fiquem com Deus e até mais.